Olá, gente, tudo bem? Nosso encontro diário com informações sobre os efeitos da pandemia começa agora. E, enfim, com uma notícia amena relacionada ao número de casos no Brasil. 3 regiões tiveram queda da média de mortes nesta semana: o Nordeste, o Norte e o Sul. Outra boa notícia é que as regiões Centro-Oeste e Sudeste, a mais populosa, mantiveram estabilidade. As maiores quedas são no Nordeste e no Norte do país, com redução de 21%. No Sul, 16%. Apenas um estado teve alta do número de mortes, o Amapá, com aumento de 33% na média dos últimos 7 dias. E ontem o país completou 2 semanas com média de mortes abaixo de 700. Outro efeito da pandemia comprovado em números: o Brasil está vendo uma explosão de empreendedorismo. Mas essa criação de micros e pequenas empresas é vista com ressalvas pelo Sebrae. A razão, nós vamos mostrar para vocês agora numa entrevista com o coordenador de pesquisas do Sebrae, Marco Aurélio BD. Os dados de criação de microempreendedores individuais, dados da Receita Federal, mostram que de janeiro a setembro, perto de 1,5 milhão de MEIs foram registrados na Receita Federal. Quando você compara o acumulado de 12 meses de setembro desse ano, comparado com 12 meses atrás, e de setembro do ano passado, a expansão ainda foi até um pouco maior, né? O que a gente acredita que esteja acontecendo? Na verdade, existem 2 fenômenos aí importantes. O primeiro fenômeno é o fenômeno da formalização da economia brasileira. O MEI já tem aproximadamente 10 anos, ele foi um instrumento para estimular a formalização, principalmente dos indivíduos que são conta própria, os autônomos, aquelas pessoas que têm um negócio próprio, não têm empregados, mas ele vai sobrevivendo com aquele empreendimento, né? E há um número grande de pessoas no Brasil nessa situação e que está encontrando no MEI a sua possibilidade de se formalizar. Então, essa é, digamos assim, esse é um vetor de longo prazo que está presente na nossa economia, é muito forte. A gente tem perto de 1 milhão de novos MEIs por ano, esse ano já temos perto aí de 1,5 milhão, tá? O outro vetor é o vetor da economia que está baqueada pela situação de pandemia. O mundo inteiro vive a pandemia. A pandemia tem levado a uma redução do consumo, a uma redução da produção, uma dificuldade de manutenção dos empregos, um aumento do número de pessoas desempregadas. Esse é um movimento mundial, está acontecendo. Se deve à questão sanitária da pandemia. E isso está levando muitas pessoas a saírem da sua condição original, às vezes como empregado, às vezes com carteira, às vezes sem carteira, para uma situação, muitas vezes, de desemprego, né? E, diante dessa situação de desemprego, algumas pessoas, uma parte desse contingente, está fazendo opção em tornar-se dono do seu próprio empreendimento por meio do MEI. É um tipo de empreendedor que cresce na crise, particularmente um empreendedor que a gente chama de empreendedor por necessidade. Então, você tem os 2 vetores, um que é de formalização, é de longo prazo, permanecerá na economia nos próximos 10 anos, e o outro é uma circunstância por conta da pandemia. Quando o senhor fala que esses dados revelam também, inclusive, a formalização da economia, isso é uma notícia boa? Como é que o senhor encara isso? Sim. Antes da criação do MEI, nós tínhamos uma proporção altíssima de pessoas que eram autônomas e que não tinham registro de CNPJ. Elas viviam sem qualquer registro, ou no máximo ali com registro na prefeitura de autônomo, né? Com a possibilidade que foi permitida com a criação do MEI, esta pessoa ela pode abrir um CNPJ, né, e ter o seu negócio registrado e reconhecido como um empreendimento formal. E a partir dessa situação, ele pode, por exemplo, vender para governos municipais, ele pode vender para grandes empresas que demandam, né, que seus fornecedores sejam formalizados. Ele pode pensar em criar uma estrutura que a médio prazo até vire uma microempresa, quem sabe uma EPP.
Então, esse processo é um processo extremamente positivo e ele já vem na nossa economia desde a criação do MEI, aproximadamente 10 anos, e este ano está muito forte, né? Porque está sendo reforçado por aquele contingente que aí sim é o outro lado da moeda, né? Que é a situação da crise, levando as pessoas a optarem mais pelo MEI. O SEBRAE, por ser aquele órgão ligado às micro e pequenas empresas, vê com que tipo de interpretação esses dados? Olha, tem um lado muito positivo, porque a formalização de empreendimentos é algo extremamente salutar para o próprio empreendedor, porque abre novas oportunidades, né? Vender para governo, vender para grandes empresas, conseguir crédito em banco, porque você passa a ter, como CNPJ, um histórico do seu empreendimento, né? E esse CNPJ, se tiver uma conta no banco, ele vai permitir ao banco, por exemplo, um histórico do empreendimento. Isso para o banco, por exemplo, é extremamente importante para ele, banco, pensar se vai te dar um crédito ou não. E quanto maior o seu histórico, quanto maior as características de positivas que você consegue mostrar pelo seu histórico bancário, que existe uma movimentação, que existe uma atividade, que existe uma regularidade, isso vai criando um aprofundamento da relação com os bancos, por exemplo, né? E o lado negativo? Como? O lado negativo disso daí? Olha, não existe um lado negativo na formalização, principalmente porque o MEI ele é uma forma de formalizar um custo muito baixo, né? Perto aí de R$40 é o custo dessa manutenção mensal do empreendimento. Depende um pouco do setor, da atividade, mas é aproximadamente isso. O que acontece é que, por conta da pandemia, os dois fenômenos estão presentes hoje. É um do lado do outro e um reforçando o outro. Tem um da formalização, que é positivo, e tem um que é mais pessoas em situação de desemprego, né, que estão buscando, na alternativa de ser MEI, a alternativa para a sua sobrevivência. Então, são dois fenômenos que estão juntos, colaborando para esse crescimento grande de número de MEIs. Um dos setores mais importantes para a economia brasileira começou uma leve recuperação mesmo em pandemia. É a construção civil, que começa a dar sinais de recuperação graças às linhas de crédito. Acompanhe. Os financiamentos encerraram agosto com alta de 74% na comparação com agosto do ano passado. Foram quase 12 bilhões de reais em recursos só da caderneta de poupança. Nos 8 primeiros meses do ano, o crescimento já é de 40%. Um movimento atribuído principalmente à queda nos juros. Estamos trabalhando atualmente com nível de taxa de juros nunca praticados aqui no país. Os grandes players trabalham com taxas inferiores aí a 7% ao ano, e cada redução numa taxa de juros de um financiamento de 30, 35 anos acaba impactando muito no valor da prestação. Então colocam mais pessoas em condições de fazer essa compra do imóvel na medida em que a prestação cabe no bolso. O preço dos imóveis também está favorável. Os valores iniciaram uma trajetória de queda em 2014 e até agora ainda não se recuperaram. Além disso, com a quarentena, quem tinha dinheiro guardado para dar entrada em um imóvel conseguiu poupar ainda mais com o isolamento social e tirar do papel o plano da casa nova. Os bons resultados impulsionaram o otimismo da indústria da construção civil. A intenção de investir dos empresários do setor voltou aos níveis pré-pandemia e a utilização da capacidade para produzir retornou aos patamares pré-crise econômica, equivalentes aos de 2015. Estamos com uma taxa de juros mais baixa e a questão da transferência de renda para as famílias está provocando um forte aumento aí nesse setor, especialmente aquelas obras bem pequenas. A gente acredita que vai ter uma recuperação nos próximos meses. Os reflexos estão aqui, no canteiro de obras. A construção civil gerou mais de 100 mil empregos com carteira assinada entre junho e agosto. O do Jurandir é um deles. A proposta de serviço tem crescido bastante, então está mais fácil agora. É uma construtora grande, tem produzido bastante emprego e oportunidade, mesmo na quarentena, tem aumentado bastante. Este boletim informativo de sexta-feira a gente termina aqui. Voltaremos ao longo da programação. Tá combinado? Até a próxima!